Apocalipse, capítulo 3, e o verso de número 20. Glória a Deus, aleluia. Peço que os irmãos fiquem em espírito de oração, me ajudando em oração. Eu estou, devido ao resfriado, estou com um pouco de tosse, mas vamos lá. Temos uma escala para cumprir e é importante porque tudo faz parte da obra de Deus, amém? Apocalipse 13, 20 nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Senhor Deus, poderoso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, pedimos a Tua graça, a Tua unção, a Tua misericórdia, a Tua glória derramada mais uma vez no nosso meio, nesta noite, Senhor. Sim, ó Deus, pedimos a Tua cooperação, a atuação do Teu Espírito Santo em nossas vidas neste lugar, na minha, Senhor, que terei que transmitir a Tua palavra e também daqueles que irão ouvir, para que juntos possamos, Deus, ligados em um só Espírito, Te adorar e Te louvar, para que aquilo que o Senhor quer realizar em nosso meio esta noite venha se concretizar em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Podeis tomar vossos assentos. Glória a Deus. Meus irmãos, esse versículo aqui que lemos da palavra de Deus faz parte de uma palavra, de uma das cartas que o apóstolo João escreveu às igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus apareceu para o apóstolo João quando ele estava exilado, preso na ilha de Patmos por amor à palavra de Deus. E João era um apóstolo do Senhor Jesus, acompanhou Jesus no seu ministério terreno, e pelo que dá a entender, pelo menos eu entendo, e dei uma estudada, parece que ele era o único apóstolo que ainda estava vivo nessa ocasião. Os demais já haviam partido para a eternidade. E Jesus então apareceu para João ali na ilha de Patmos, quando ele estava ali preso, já com uma idade avançada, e Jesus apareceu ali então para João e disse para ele: ó João, tu vai ter que escrever as coisas que tu vai ver, que eu vou te mostrar, que eu vou te falar, e tu vai enviar então cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. E nós podemos ver, meus amados irmãos, que essas cartas que Jesus enviou para as igrejas é como se fosse um raio-x celestial. Porque quando nós estamos doentes com um problema de saúde, não é? A gente vai no médico e o doutor olha para a gente, examina e diz assim: tem que bater um raio-x, porque aí vai enxergar por dentro, vai enxergar aquilo que o olho não está vendo, a máquina vai mostrar, ou através de um raio-x, ou uma ressonância magnética. Por quê? Porque aí já saiu do alcance do olho humano. E nós podemos ver que aqui Jesus estava enviando para as igrejas o raio-x espiritual de cada uma delas, para mostrar a situação de cada um diante de Deus. Porque é muito fácil nós nos acharmos espirituais, ou acharmos que estamos bem com Deus, ou até mesmo julgarmos os outros, dizendo: não, aquele está bem com Deus, aquele está meio mal, aquele está... Nós temos uma visão para julgar as pessoas,
E nós podemos ver que o próprio Jesus fala sobre isso nas cartas que ele envia às igrejas. Porque tinha igreja que dizia: ah, eu sou pobre, eu sou miserável. E Jesus dizia assim: não, tu és rico. E já tinha aquela igreja, aquele pastor que dizia que era rico, abastado, não tinha falta de nada. E Jesus dizia assim: não sabes tu que é um desgraçado, pobre, cego, nu, miserável. Glória a Deus. E esse versículo que nós lemos aqui, justamente na carta enviada para Laodiceia, era uma igreja que se dizia muito abençoada. Certamente não tinha falta de nada, os membros abençoados. Mas nós podemos ver, meus irmãos, que o parecer de Jesus era bem diferente do parecer dos homens. Eu fico pensando muitas vezes quantos crentes daquela época não desejariam congregar em Laodiceia. Ah, a bênção do Senhor está lá em Laodiceia. Os crentes já são prósperos, a coisa por lá está boa. Convidasse alguém para congregar na Filadélfia, não. Os crentes de Filadélfia eu luto muito. Ah, não. Eu quero uma igreja de bênção. Ela se julgava abençoada, se julgava de bem com Deus. E Jesus disse assim: olha, tu não é frio e nem quente, é morno. Não está totalmente desviado e nem está totalmente na minha presença. Está meia boca, como se diz. E por isso estou prestes a vomitar-te. Eu fico pensando na cara do pastor quando leu a carta. Porque ele tinha que ler perante toda a igreja. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu fico olhando aqui, irmãos, e pensando, se os demais apóstolos eram mortos, João estava preso, ilhado. Essas 7 igrejas dá a entender que elas já eram independentes. Nós podemos ver que elas não tinham a mesma linha doutrinária. O pastor lá pastorava a igreja conforme achava melhor. Não tinha as colunas da igreja para supervisionar. Ah, os outros morreram. O velhinho do João está lá preso. Então já está até morto. Mas não. Jesus apareceu para João. Disse: João, tu escreve e envia, porque é a minha palavra, é o meu parecer. E aí, irmãos, não tem saída. Porque não era o parecer de João, não era o parecer de Paulo, não era de João, não, era o próprio Jesus, o próprio Salvador, o próprio Senhor, chegou e falou: escreve. Oh, aleluia! Nós podemos ver que o Senhor Jesus, Ele sempre procurou passar para as pessoas, vou usar essa expressão, o raio-x espiritual. Quando o jovem rico se aproximou de Jesus, ele disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus estava na terra, não tinha morrido ainda, e não tinha ressuscitado, estava na terra pregando o evangelho. Chegou aquele moço: bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E naquele diálogo que Jesus travou com aquele moço sobre a lei e os mandamentos, o rapaz era um exemplo, não tinha o que dizer. Certamente quem estava à volta e conhecia o moço
certamente ele era muito conhecido porque era rico, e numa região, numa cidade, os mais conhecidos são os bem ricos e os bem pobres. Normalmente é assim, né? Então aquele moço certamente era muito conhecido, e quem ficou na volta, olhando, escutando o diálogo, pensou assim: ah, esse moço, eu quero ver o que Jesus vai dizer para ele, porque ele é um exemplo, não tem o que dizer, isso é um salvo, e se deixar Jesus agarrado daqui a pouco, já manda para o céu. Guardava todos os mandamentos, desde a mocidade. Não, Senhor, tenho guardado, tenho obedecido, tenho feito. E Jesus olhou para ele, a Bíblia diz que Jesus o amou. E disse assim: mas, meu filho, ainda te falta uma coisa. Mas o que, Senhor? Se ele guardava tudo, os mandamentos, obedecia a palavra à risca, o que falta então? Vende tudo que tu tem, dá para os pobres, depois vem e segue. Ele se entristeceu e saiu triste. Quantas pessoas se aproximam de Jesus para ser abençoado? Poderia ser que ele pensasse assim: eu vou conversar com o mestre, falar primeiro da salvação e depois das bênçãos. Certamente ele iria pedir para Jesus abençoar a conta bancária dele, abençoar os negócios, os investimentos. Quem é que não quer bênção? Todo mundo quer ser abençoado, ele também queria. Aí de repente Jesus mandou ele ficar pobre. Só um pouquinho, Senhor, eu estou querendo me aproximar de ti para ser abençoado, tu está mandando eu ficar pobre e sem nada. Mas Jesus viu que a riqueza daquele moço era um impedimento para ele entrar no céu. E a palavra diz que Deus, ele corrige a quem ama e açoita quem tem por filho. Glória a Deus. Aleluia! Jesus passou para ele a sua situação diante de Deus, não diante dos homens. Ele não gostou, porque muitas vezes nós não gostamos. Quando a palavra de Jesus vem contra o nosso interesse, aí despicha o mês. Ah, Senhor, eu queria ouvir outra coisa, queria ouvir outra mensagem. Aleluia. Certa feita, Jesus ensinando, Jesus disse: olha, entrou no templo um fariseu, e entrou um publicano, um pecador. O pecador ficou perto da porta, não ousava nem levantar a cabeça. Mas o fariseu, um obreiro da época, respeitado, notado, foi lá notar, orou: Deus, eu te agradeço por tudo. Ele era abençoado, não faltava nada. Era um homem de jejum, era um homem de oração. O nome dele estava na lista dos dizimistas. Era um homem, não tinha defeito para botar, padrão, exemplo. Mas a oração dele condenou ele. No final da oração estragou tudo. Te agradeço porque eu não sou igual aquele publicano que está lá perto da porta. Se matou com a própria boca. Aleluia. Aí o publicano estava lá, pecador miserável, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um grande pecador. Aleluia. Aí Jesus disse assim: ó, o publicano desceu perdoado, saiu do culto perdoado. Agora o fariseu saiu condenado. Às vezes parece que Deus inverte as coisas. Nós enxergamos do jeito e Deus enxerga do outro. E aqui nós podemos ver que o Senhor Jesus Cristo estava enviando para as igrejas o parecer do céu, o parecer de Deus. Meus irmãos, nessa palavra aqui que nós lemos, Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Nós podemos ver que Jesus, em Apocalipse, ele diz que ele tem a chave da morte e do inferno.
chave de Davi, a porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. Agora tem uma porta que Jesus não tem a chave. Aleluia. É a porta do nosso coração. Por quê? Porque Deus criou o homem com livre arbítrio, livre escolha. Essa chave que tem, quem tem é nós. E é nós que abrimos ou não. É nós que deixamos entrar ou não. Aleluia. Por isso Jesus, na sua palavra, está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Aleluia! Ele escreve aqui para a igreja de Laodiceia que ela era desgraçada, pobre, miserável, uma pessoa em situação de miséria, não tem nada para oferecer. E Jesus está dizendo assim: ó, vocês são miseráveis, tu está numa miséria, mas eu estou na porta batendo. Se tu abrir a porta, eu vou entrar, vou cear contigo, tu vai cear comigo. Aleluia. Mas Senhor, se eu estou na miséria, como é que nós vamos cear? Não tem nada então. Certa feita, eu estava na minha casa, ali no interior, era meu dia de folga, a minha esposa estava trabalhando, e tinha um menino pequenininho, o Taylor, era filho de um casal que trabalhava com meu sogro, e todo dia o Taylor ia lá em casa, e a minha esposa sempre tinha frutas, para dar para o Taylor, era uma família pobre, todo dia tinha fruta, ele ia lá pedir maçã, banana, fruta. Um dia, o Taylor foi lá em casa, batendo na porta, estava sozinho em casa, e a minha esposa ia comprar fruta aquele dia, não tinha, e o Taylor ficou batendo na porta, e eu olhei, não vi nada para dar para ele, e disse assim: vai embora menino, não tem nada para te dar. E ele batia na porta, insistia, e dizia: tio Mauro, abre a porta. Eu dizia: não, vai embora, tia Valquíria não está trabalhando e não tem nada para te dar. E ele batia na porta e insistia: tio Mauro, abre a porta. Eu dizia: vai embora. De tanto ele insistir, digo: vou ter que abrir a porta e mandar ele embora. Já estava quase me irritando, porque era muita insistência aquele menino. E quando eu abri a porta, ele estendeu o bracinho e abriu a sua mão, tinha 2 nozes, e ele disse assim: é uma para o senhor e outra para a tia Valquíria. Eu fiquei bem impactado com aquela situação ali. Ele largou na minha mão e saiu correndo, e no que eu fechei a porta assim, meio zonzo, deu um espaço dentro de casa, Deus falou comigo e disse assim: do mesmo jeito, assim estou eu a bater em muitas portas de muitos corações, mas não abrem, porque dizem: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Senhor, eu não tenho nada de bom para te dar, eu estou numa miséria, não vou abrir. E Jesus bate e insiste: abre, deixa eu entrar, abre. E você diz: não, Senhor, não está na hora ainda, eu tenho que me preparar primeiro para depois ficar crente, tem umas coisas para resolver, depois eu abro para tu entrar, não tem nada de bom para te oferecer, as latas estão vazias, as teias de areia tomaram conta dos armários, estou numa miséria total, deixa eu me endireitar primeiro, Jesus, deixa as coisas se ajeitar, depois eu abro a porta. Aleluia. Jesus sabe da situação espiritual de cada um. E te digo uma coisa: se ele ainda não está dentro do teu coração, ele está batendo a porta, batendo e dizendo: abre, deixa eu entrar. E você diz: não posso, não tem nada para te oferecer. Mas você não sabe que ele está com um banquete, ele está com um rancho para entrar, para suprir a tua necessidade, para te dar de tudo.
diz: abre a porta, porque vai ter refeição. Aleluia. Eu vou cear com ele, ele vai cear comigo. Jesus garante o banquete. Ele está dizendo: vai ter fartura, vai terminar essa miséria. Oh, Deus. Tem gente que tem medo de abrir o coração para Jesus. Eu tenho medo de tomar uma decisão, ser crente, ficar crente. Não sei. Esse medo não vem de Deus. Isso é uma obra do diabo para te impedir de ser abençoado. Porque Satanás não quer que você se torne um crente. Sabe por quê? Porque ele sabe que você sendo um crente, você vai pisar em cima das guampas dele. Você vai fazer a obra de Deus. Vai ser mais um para batalhar contra ele aqui na terra. E a bênção de Deus vai estar na tua vida. A bênção que ele perdeu é para ti, meu irmão. É para ti, minha irmã. A glória do céu, a glória do reino de Deus é para aquele que abre o coração e deixa Jesus entrar. Banquete. Jesus tem um banquete. O apóstolo João, quando viu Jesus na ilha de Patmos, ele andou com Jesus aqui na terra, ele viu Jesus depois de ressuscitado, mas quando ele viu Jesus na ilha de Patmos, ele caiu sobre o seu rosto, ele não suportou. Mas o que é isso? Um ser magnífico, cabelo, cabeça, tudo branco. Tem gente que não quer branquear o cabelo. A Bíblia diz que Jesus, assim como ele é, o veremos, e como ele é, também seremos. Tem todo o cabelinho branco lá no céu. Ele viu Jesus, cabeça e cabelos brancos. O rosto brilhava como o sol no ponto meio-dia. Tenta olhar para o sol no ponto meio-dia. Ele não conseguiu, ele comparou, olha, como o sol, ponto meio-dia, não dá para olhar. Estava ali, lindo, aquele ser, espécie como um latão reluzente, como bronze. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, poderoso. É assim que ele é. O meu e teu Deus, é assim que ele é. E Jesus disse: escreve que tu está me vendo assim, para ele saber qual é o Deus que eles estão servindo. A Bíblia diz que como ele é, ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. E vai voltar, irmãos, não é mais montado numa jumentinha, não. Muitos esperam Jesus, falam de Jesus, um pobre coitado, humildezinho, acho que ele vai vir montado numa jumentinha de ladinho. Não! Ele vai vir num cavalo branco, poderoso. Glória a Jesus. Você já está pensando, meu Deus, tem um cavalo no céu sendo preparado para trazer ele. Vai trazer. Eu fico imaginando o tamanho do cavalo, se vai ter asa, se não vai ter. Se eu sei que é branco, vai trazer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Jesus dos crentes. Ele vai vir nesse mundo visível. A Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá. Aleluia. E na sua coxa vai estar a sua credencial: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Eu quero te anunciar que esse ser magnífico, esse ser poderoso está batendo na tua porta. Está batendo na tua porta. Não. Mas eu vejo Jesus lá na cruz, pendurado, morto, lá naquela igreja, lá não sei aonde. Não! É o Jesus que João viu. Deus da glória, Criador do universo, está na tua porta batendo hoje. Abre, deixa ele entrar, e a tua vida jamais será a mesma. Eu sei que tem pessoas aqui essa noite que ainda
não tiveram uma experiência com Deus, ainda não abriram o coração para o Senhor Jesus entrar. Eu era um jovem muito triste, atormentado, perturbado, já não morava mais com meus pais, morava mais no meio do mato, num lugar onde não tinha água encanada, luz elétrica, não tinha nada, tipo bicho. Mas ali o Senhor Jesus teve um encontro comigo. E naquela noite, porque eu era muito duro para o Evangelho, trabalhava com pessoas crentes, mas não aceitavam que falasse do Evangelho perto de mim, nem que ligasse um rádio, nem uma fita, nada. Era uma coisa terrível, demoníaca. Mas já que eu não deixava ninguém falar, então Deus veio diretamente comigo e falou. E foi uma experiência muito forte. E naquela madrugada, até dobrar o joelho, eu dobrei. E tive que orar. E tive que dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, e quando Deus fala, é diferente. Saulo não queria ouvir a pregação da boca de Estevão, da boca dos apóstolos, da boca do tio. Então Jesus teve que vir falar direto com ele. E foi dura a experiência. Caiu do cavalo, não sei se caiu com os beiços no chão, se esfolou tudo, não sei. Mas um topo no cavalo, já caiu de cavalo, não sei, não é nada bom. Aleluia. Mas Deus já derrubou ele na cavalgadura. Será cavalo, camelo, seja o que for, caiu. E aí ele ficou 3 dias cego, irmão. Poderia ter evitado, né? Ouvir o Evangelho, citar Jesus, coisa mais boa, não. Tem muitos que esperam ter uma experiência dura muitas vezes. Cai no hospital, está lá tudo quebrado, arrebentado, né, nas drogas, está lá na cadeia. Quanta gente no presídio, estão lá, irmãos, era de se desviar, foram para o mundo, ou conheceram o Evangelho, não quiseram tomar posição com Deus, aí estão se convertendo lá dentro do presídio agora. Por quê? Uma experiência dura, porque é assim, quando Deus tem um plano, Deus trabalha, Deus sabe o que faz. E trabalha da maneira dele. Você está aqui hoje ouvindo esse Evangelho, essa palavra maravilhosa. É só aceitar, se entregar para ele. Mas se não quiser, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é pregar e anunciar. A decisão, a chave do teu coração, quem tem é você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus está aqui essa noite. Esse Jesus que João viu está aqui. Poderoso, glorioso, magnífico. E quer entrar no teu coração. Mas não quer entrar para ser visita, não. Ele quer entrar para ser o dono. O trato é esse. Deixa eu entrar, mas não é para fazer a tua vontade, não. É para tu fazer a dele. É para ele reinar na tua vida. É para ele ser o dono do teu coração. E eu abro a oportunidade agora para aquele que essa noite quer mudar de vida.